Item da relatoria do ministro Gurgel de Faria é o mandado de segurança 27.818 do Distrito Federal. Inscrito para sustentação oral, doutor Humberto Santos Júnior, por videoconferência. Doutor Humberto, boa tarde. Nós estamos sem o seu áudio. Só tem que abrir o microfone. Agora? Agora sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Muito prazer. Muito boa tarde então, tá a bom. todos. Doutor Humberto, eu pergunto se o senhor dispensa a leitura do relatório. Sim, ministro. Então, vou pedir aí a gentileza do senhor, se possível, economizar no tempo da sustentação oral para que a gente possa vencer a imensa pauta que temos hoje. Então, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Eu queria saudar primeiro o relator, o ministro Gurgel. Meu nome é Humberto Adame, estou falando do Rio de Janeiro, sou advogado aqui, falo no mandado de segurança 28.818, onde autor o Antônio Gomes da Costa Neto e o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. Queria também saudar o ministro, meu grande amigo, ministro Benedito Gonçalves, né, que é daqui do Rio de Janeiro, né, excelente magistrado, parabenizá-lo também por essa nova tarefa na escola da magistratura aí federal. O mandado de segurança, desse caso, é um famoso mandado de segurança que vem do Supremo Tribunal Federal. Foi a única forma com que as partes impetrantes conseguiram levar ao judiciário a questão do racismo existente no livro Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato. E aí, eu que tinha sido ouvidor da CPI, disse, olha, mas como vai se levar a juízo essa questão do Caçadas de Pedrinho do Monteiro Lobato? Ocorre que esse livro ele era fruto de uma publicação que era o fundo de biblioteca na escola e que demandava, era proibido a publicação de livros que tivessem estereótipo ou a questão de... não chegava nem a ser racismo, era estereótipo e preconceito. E o professor Antônio Gomes da Costa Neto sublinhou todas as passagens do livro Caçadas de Pedrinho, que era um livro escrito em 1930, né, e que tinha lá Negra Beiçuda, Anastácia, Macaca, e que demandava uma nota de contextualização, dizendo, olha, a época que o livro foi escrito, essa publicação era algumas décadas após a abolição da escravidão, esse tipo de linguagem era admitido, era próprio. Então, para que esse livro fosse levado à sala de aula, precisava de uma nota de contextualização. E na época que se iniciou essa discussão, eu ainda como ouvidor da CPI, do Ministério da Igualdade Racial, levei a secretaria do MEC, a SECADI, e eles disseram, o denunciante tem razão, porque se você não fizer essa nota de contextualização, você reensina, você reincentiva essa linguagem racista. É a questão do que hoje se fala muito da linguagem antirracista. E tanto que se dizia da questão da onça, que também está presente no livro Caçadas de Pedrinho, da questão da onça, e eu que tinha lido isso tudo quando eu era bem jovem, mas vamos implicar agora com o Monteiro Lobato, e lá, na questão da onça, com o advento da lei de crimes ambientais e da proibição de caça a animais silvestres, tem uma nota de contextualização dizendo, olha, na época que o livro foi escrito,
você podia matar a onça à vontade. E hoje você não pode mais. Então, tenha nota da contextualização da proibição de caçada de animais silvestres. Para a questão racial, para os pretos, isso não existe e não conseguiram fazer. Esse mandado de segurança foi a única forma que se conseguiu levar primeiro. Por que ele foi parado no Supremo Tribunal Federal? Porque, através do Decreto-Lei 200 e dos recursos administrativos, chegou-se à avocação do presidente da República, que não fez a avocação no período que ele tinha lá de 60 dias. Por isso, inicialmente, foi incluído o presidente da República. Isso foi em 2011. O ministro Fux, depois de um longo tempo, retirou, e o Supremo todo acabou por aprovar a retirada do polo das autoridades coatoras do presidente da República, e ele vem para o STJ, mas ainda com direito a recursos, os recursos constitucionais previsíveis. Mas, e aí, essa foi a única importância. Esse mandado de segurança, ele tem uma importância histórica, porque ele com essa questão do Monteiro Lobato, ele acabou gerando a apuração do que se chamou de limpeza de reputação, porque o Monteiro Lobato acabou sendo trazido para o contexto, e aí só se dizia o seguinte: isso é censura a uma obra que querem fazer. Foi o tempo todo que se ouviu. E, na verdade, não era nada disso. E aí, com isso, se trouxe a questão da eugenia, que o Monteiro Lobato defendia vigorosamente, com cartas, inclusive ao Renato Kell, era um amigo dele lá, que lamentava não ter um instrumento para, aqui no Brasil, como dispõe os Estados Unidos, que era a Ku Klux Klan. E ele dizia textualmente que a inexistência da Ku Klux Klan no Brasil, que, inclusive, levava as massas pardo-cinzentas que se dirigiam aos subúrbios do Rio de Janeiro pelas linhas da Central do Brasil, retornando no dia seguinte. Isso foi recuperado graças a esse mandado de segurança, que provocou uma polêmica absurda, inclusive um abaixo-assinado contra o mandado de segurança lá na Academia Brasileira de Letras, e que, na verdade, revelavam essa coisa que é o racismo existente no Brasil, inclusive na literatura, que está hoje muito, muito exposto. Esse trecho que eu acabei de me dizer foi objeto, depois, graças a essa polêmica, objeto da revista Bravo, que publicou a recuperação desse trecho da carta de Monteiro Lobato. Eu entendo, então, que a ministra Daniela Teixeira esteve aqui outro dia na OAB do Rio de Janeiro e fez uma importante palestra sobre o habeas corpus, dizendo o seguinte: tragam os habeas corpus, mesmo que sejam contra a jurisprudência do habeas corpus, porque, às vezes, é a única forma do Superior Tribunal de Justiça fazer justiça e tomar conhecimento. Eu queria aproveitar desse conceito que ela trouxe para o habeas corpus para pedir aplicação nesse mandado de segurança, porque foi a única forma com que as partes conseguiram levar a juízo essa celeuma, porque o livro ia ser financiado com recurso público, que proibia preconceito e estereótipo. E, na verdade, você tem uma linguagem racista, um racismo que era próprio da época. Ora, não é possível se permitir o financiamento público, ainda que seja decorrido aí todo esse tempo. É importante que o Superior Tribunal de Justiça faça a afirmação
e entre na discussão, porque foi a única coisa que se conseguiu fazer foi esse mandado de segurança que traz a polêmica, porque não é fácil, especial para as entidades do movimento negro, levar esses temas ao judiciário, passar por toda a dificuldade que é levar temas como esse ao judiciário, passar por todas as dificuldades de você conseguir fazer com que as demandas sejam julgadas, iria urgência do tribunal para superar entraves de filigranas e que possam ir direto ao mandado de segurança e apreciar a temática de fundo. Eu sou advogado nessa temática pelo menos desde 1999. Alguns da corte já me conhecem de outras demandas. Então, atendendo ao pedido da presidente, eu vou encerrar pedindo que seja conhecido o mandado de segurança e que vá à questão de fundo, que é o tema importante do racismo no Brasil e que, inclusive, o CNJ assinou um pacto por esses temas em todos os tribunais do Brasil. A gente está acompanhando tudo de perto. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor Humberto. Eu vou passar a palavra ao ministro Gurgel, já antecipando que o ministro Benedito Gonçalves fez um destaque para solicitar pedido de vista. Pois não, presidente. Eu inicialmente cumprimento o doutor Humberto Adame pela sustentação oral que foi feita. Eu vou fazer aqui a leitura do resumo do voto, já que há, no caso, o registro do pedido de vista, e, eventualmente, depois, em uma outra sentada, a gente pode debater. Mas eu já antecipo, doutor Humberto, que, no caso, pela via que foi utilizada, eu não consigo, na minha visão, por óbvio colegiado que vai examinar, no caso, ir para o mérito da questão propriamente dita. É a denegação da segurança, como está previsto, se eu não me engano, no artigo 10 da lei do MS, agora o artigo, talvez a memória não esteja, talvez esteja me traindo um pouco, mas, no caso, sem examinar, sem alcançar o mérito. Então, o que é que eu destaco? A concessão da ordem e mandado de segurança reclama a existência da prova pré-constituída da ocorrência de ato ilegal que tenha implicado violação a direito subjetivo da parte impetrante. No caso, observa-se que a impetração foi operada por dois sujeitos de direito, um particular e um instituto, a associação de natureza privada, sendo que não foi provado como ato impugnado, que é o parecer do Conselho Nacional da Educação, número 6 de 2011, editado com a finalidade de orientar escolas, educadores e sistemas de ensino quanto ao tratamento dado à presença dos estereótipos raciais da literatura, possa ter ofendido a esfera jurídica do particular ou dos associados da segunda entidade, o que demonstra o mau emprego do mandado de segurança na espécie. Quanto à associação impetrante, ainda que se cogitasse a utilização do mandado de segurança na qualidade de writ coletivo, para admiti-lo como instrumento amplo de proteção de direitos difusos, nem mesmo assim a impetração prosperaria. Hipótese em que a simples leitura do conteúdo do ato impugnado deixa evidente que houve completa preocupação do poder público com a questão étnico-racial. Eu fiz questão de ler esse ato com todo o cuidado e, se por um lado reconheceu a importância histórico-literária da obra ficcional de Monteiro Lobato, de outra banda orientou que o emprego daquela obra e de outras fosse operada de acordo com a política da educação antirracista. Política essa que deverá se desenvolver via os profissionais da educação e não, no meu sentir, por meio do judiciário. O administrador, na espécie, atuou nos limites da sua discricionariedade técnica, não cabendo ao judiciário, em regra, imiscuir-se no mérito do ato, controle da oportunidade e conveniência, para, em substituição da vontade do poder público, dizer se as obras em questão devem ou não ser autorizadas ou proibidas. Para se aferir, a despeito do valor histórico da obra ficcional, ela deveria ser proibida. Para se aferir, perdoe-me, se, a despeito do valor histórico da obra ficcional, ela deveria ser proibida, caberia discussão mediante dilação probatória para muito além do que é possível no âmbito de um mandado de segurança.
Mandado de segurança é ação cuja sentença tem natureza tipicamente mandamental e não condenatória, pelo que os pedidos de fixação de obrigações autônomas de fazer ou não fazer devem ser veiculados em sede própria. É o resumo do voto, presidente, mas eu gostaria só de ler aqui no final uma passagem onde eu indico as ações que, na minha visão, elas seriam mais adequadas para ter uma dilação probatória e ter aqui uma discussão mais ampla a respeito da pretensão da proibição. O que é que eu digo? Que há também um pedido alternativo na inicial, onde se, no caso, postula uma obrigação de fazer e se verifica que ele foge do objeto da apresentação, cuja natureza é tipicamente mandamental e não condenatória. Isso já estava, no caso, lá no resumo. Mas aí eu acrescento, para o particular, aplica-se nesse último ponto o comando da súmula 101 do STF, segundo a qual o mandado de segurança não substitui a ação popular. E em relação à associação, caberia ter veiculado a pretensão por meio de ação própria, que na minha visão seria uma ação civil pública, porque no âmbito de uma ação popular e de uma ação civil pública, aí sim haveria uma oportunidade de ter uma dilação probatória mais ampla, o que sabemos que no mandado de segurança sequer dilação probatória é permitida. Com essas breves considerações, mais uma vez fazendo aqui as minhas saudações ao doutor Humberto Adame, não só pela citação oral que foi feita, mas também pela luta que tem com relação a essa questão racial. Eu denego a ordem, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Gurgel. Então, como já registrei, há um pedido de vista formulado pelo ministro Benedito. Pergunto se todos os demais aguardam, já que se trata de vista antecipada. Então, vou proclamar o resultado parcial. Após a leitura do voto, a apresentação do voto pelo senhor relator, solicitou vista antecipadamente o ministro Benedito Gonçalves. Aguardo os demais para votar. Obrigado.